Olá, amigos da Una TV. Uma satisfação enorme, mais um episódio em que a gente se encontra aqui no canal da Una Imóveis Conectados, o maior portal de imóveis exclusivos do sul do Brasil. Você não acessou ainda o nosso portal, unaimoveisconectados.com.br. E aqui, nesta temporada, estamos entrevistando todos os diretores das mais de 45 imobiliárias que fazem parte da Una, que fazem com que esse portal seja tão rico e tão cheio de produtos e também muito rico em profissionais. São quase 500 corretores trabalhando e mais de 1.200 colaboradores de todas as imobiliárias. Então, é realmente uma família muito grande aqui, especialmente para atender você. E hoje o nosso convidado é uma pessoa bastante influente no mercado, no meio cooperativista, associativo. É uma pessoa que defende o mercado imobiliário há muito tempo, desde que eu conheço, né? Eu já conheci dentro do mercado imobiliário. É o senhor Luiz Carlos, né? O senhor Luiz Carlos Borges da Silva. Exatamente. Muito bem. Até que, enfim, recebemos o senhor aqui no nosso canal, senhor Luiz Carlos. Estamos aqui. É um prazer, Tatiana, estar aqui, né? Poder conversar um pouco com você, contar um pouco das nossas histórias, né? Dos nossos sonhos. Sim, a gente tem a Una, né? Tem esse canal e esse programa justamente para que os associados, os diretores possam realmente dividir com as pessoas as suas histórias, né? Que são histórias riquíssimas de muita luta, de transição de carreira, muitas vezes, né? Do próprio mercado, sim, curiosidades, né? E que no dia a dia a gente não fica falando, né? Mas aqui é o dia de falar as coisas aqui para as pessoas. Que ótimo, Tatiana. Vamos então. Vamos lá, então? Vamos lá. Então, eu queria dizer aqui, né? A gente tem até tudo muito... Dessa vez a gente fez a lição de casa aqui, gente. Olha só que legal, né? 40 anos de liderança no mercado imobiliário. Como é que começou isso, Luiz Carlos? Inicialmente, eu venho do setor financeiro. Então, trabalhei alguns anos em banco, iniciei com 15 anos de idade. Pois é. E lá eu fui gerente geral de uma agência. Né? Aos 27 anos de idade, eu deixei a carreira bancária para me dedicar ao mercado imobiliário. Com 27 anos tem gente que ainda nem sabe qual carreira seguir, né? O senhor já estava fazendo transição. Exatamente. Eu, naquela época, nós estamos falando aí de 40 anos Sim, atrás, né? Quando eu fui alçado ao cargo de gerente geral de uma agência, com 23 anos, não foi fácil, né? Porque o banco me achava maduro e apto e conhecedor para aquilo, mas eu sabia que eu tinha que me desdobrar para poder atender, porque eu sabia aquilo que me faltava. Isso fez muito bem para mim, porque com isso desafiou e a gente conseguiu entregar. Que legal. Então, em 1986, quando eu completei 27 anos, eu tive um convite para fazer uma transição de carreira. Até eu quero aqui declarar, né, quem me convidou para que eu saísse da carreira bancária, né, foi... Quem é o culpado? Pois é, os culpados são os diretores da imobiliária regional, o Sidney Ribas e a Sônia Ribas, que ela é minha irmã e ele é meu cunhado. Pronto. Então, lá em 1986, a empresa deles estava crescendo e eles pretendiam expandir. Então, foi quando eles me convidaram para mim ser sócio. Sai do banco, Luiz Carlos, vem para cá que o mercado imobiliário é melhor, exatamente, mais ou menos isso. Exatamente isso. Eu até quero registrar já de início aqui que eu tenho uma gratidão muito grande por eles, sim, porque no pouco tempo que nós fomos sócios, deu para mim captar tudo aquilo que eu precisava para ser um bom administrador de imóveis, um bom corretor de imóveis, né? Então, foi quando decidiu-se, então, que a imobiliária regional, na época que atuava na região sul de Curitiba, lá no Novo Mundo, ela se estabeleceria no centro da cidade. Sim, né? Uma distância considerável. Só que a regional, ela era uma líder de mercado na região sul, sim, né? Então, foi quando eu vi, digo, peraí, mas se nós somos líderes na região sul, então por que não continuar na região sul? Então, foi quando nós decidimos que eu saí da sociedade, então, daí fiquei lá um ano com eles, né? E eu, então, fui para a região sul atuar e a regional
atuou, então, em toda a cidade de Curitiba. E é então, por isso que a imobiliária chama Outra Sul? É Outra Sul, não é mais... Olha, eu vim na cabeça pensando para perguntar para ele por que chama Outra Sul, já entendi. Sim, então. A Outra Sul, né? Exatamente. Olha, Então, a regional, né, ela atua a nível regional de Sim, toda a região, sim. e eu, naquele momento, Você é a outra. eu achei que eu teria que ter, assim como se trabalha, né, é um mercado de vizinhança, ser Pois conhecido é. naquela vizinhança, né? E lá estou há 40 anos. Né? Conhecido de toda a vizinhança, Conhecido de toda a vizinhança. Hoje a gente administra imóveis até de netos já. Já administramos dos avós, passou para os pais, dos pais passou para os né? netos. Está na imobiliária. E as pessoas estão lá. Então, qualquer pessoa hoje que tenha menos de 40 anos de idade, quando ele nasceu, das primeiras coisas que ele viu foi na Avenida Brasília, a imobiliária Outra Sul. Que bacana! Isso é história, realmente, Eu né? acho que isso é uma coisa dá, que deve dar um quentinho no coração, né? Luiz Dá. Carlos? Um dos maiores orgulhos que eu tenho, a gente tem muito orgulho, né? Não é orgulho assim como empáfia, né? Sim. É alegria mesmo, exatamente. né? Satisfação. Como eu fui do setor financeiro, né? Então, recentemente eu tinha saído, eu tinha uma ligação muito grande com os diretores de outros bancos. Sim. E quando eu comecei a atuar na Avenida Brasília, nós só tínhamos lá o Banestado. Ah, é? Então, eu digo, não, mas nós temos que trazer outros bancos aqui para a Avenida Brasília. Então, através desse conhecimento que eu tinha, eu consegui ampliar o número de bancos. Tanto que lá, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Santander, na época Bamirindos, o Cicobi, eu fiz essa transição e fiz esse trabalho para que se instalasse naquela Avenida Brasília. Olha isso! E um cuidado que eu tomei na época é que, normalmente, se você for ver assim uma avenida de bairro, todo o setor bancário está numa quadra única. Pode ver. Né? É verdade. Mas eu queria que a Avenida Brasília crescesse e tivesse um comércio mais amplo. Então, eu colocava cada banco numa quadra. Gente, olha que coisa fantástica. E isso realmente aconteceu. Então, nós temos Só lá... que vai ser o banco tal? Então, a gente foi negociando com comerciantes que tinham os espaços. Sim. Né? Então, nós temos lá hoje, eu acho que dá lá umas 10 quadras, mais ou menos. Bem desenvolvidas. Bem desenvolvidas, porque naquela época, 40 anos atrás, você tinha que ir no banco todos os dias. Sim, eu vivi esse tempo. E o banco é que levava o desenvolvimento para que o comércio estivesse no seu entorno, né? E pronto. Então, foi algo aí que... Gente, olha a história do Novo Mundo. Se tem banco em uma quadra, a cada quadra lá na Avenida Brasil Novo Mundo... Esse é o mérito da Outra Sul. Olha só, tá vendo, marcando história? Cada história que a gente nem imagina, né? Que bacana. E esse seu, assim, esse jogo de cintura, esse seu envolvimento com as entidades, né? Que também não só com os bancos que você conseguiu fazer toda essa movimentação, mas é bastante nato seu também essa vertente para as associações também governamentais e outras mais. Você tem esse envolvimento já há bastante tempo, né, Luiz Carlos? Eu diria que o meu envolvimento ele começou por uma necessidade. Né? Certo. Como eu te falei, estava eu lá na Avenida Brasília, naquela época tinha muito poucas imobiliárias, então era eu e mais 3, 4 imobiliárias na região sul que atuavam. Né? Grande região. E eu senti a necessidade de ter um envolvimento maior com o mercado imobiliário. Né? Então, foi quando eu vi, ainda na época era o Canal 4, era do SBT, Paulo Pimentel, que era o presidente, que eu vi lá um anúncio lá. O Secovi criou uma rede de imóveis. Olha aí o que é a UNA hoje. Então, foi aquilo que me pescou, foi aquilo que me mordeu, né? Aí eu digo, poxa, mas uma rede de imóveis, como é que é isso, né? Eu quero saber como é que é esse negócio. Como é que funciona isso? Então, aí, liguei para o Secovi ainda era uma criança, era uma entidade recém-fundada, tinha poucos anos de fundação, né? E lá, quando eu compareci, eles falaram, não, você se associa ao Secovi e você vai participar dessa rede imobiliária. Então, foi onde eu assino, né? Então, então eu vou me associar e vou participar do Merconop.
né? É o famoso Merconop, que todo mundo vem aqui e fala bastante desse Merconop. Exatamente. Olha, até tenho que registrar aqui que a Ultrasul não é o Luiz Carlos. Somos eu e minha esposa, nós somos sócios. A Zilda, uma querida, né? E eu devo muito à dedicação dela, Sim. né, de onde nós estamos, e se eu pude estar presente dentro das entidades, foi ela que carregou o piano lá, né? Porque senão você não consegue fazer duas coisas, você não faz, né? Então, mas é bom da parceria. Exatamente. Isso, né? Então, me associei no Merconop. Quando teve a primeira assembleia, sentamos lá, era para escolher um presidente, né? Eu acabei falando algumas coisas que eu não devia lá dentro, e o pessoal saí presidente. Sendo que eu nunca tinha sido, era essa a intenção. Nunca tinha sido presidente de nada, né? Então, acabei saindo presidente do Merconop. Merconop, que é Mercado Comum de Imóveis no Paraná. Isso, até eu quero enfatizar isso, porque isso serve para dizer por que nós temos a rede UNA e tudo mais, né? Então, as redes nossas, o Paraná é pioneiro nisso. Sim. E como que surgiu o Merconop? De uma visita, se eu não me engano, e depois me corrijam se eu estiver errado, uma visita do Marcos Machado, que era o presidente do Secov lá atrás, naquela época, e mais alguns diretores, eles foram convidados para ir até a Argentina, conhecer lá a Intersistemas, que era uma rede imobiliária que existia na Argentina. E eles viram que aquilo era muito interessante e vieram para o Paraná e então propuseram para que o Secov criasse e mantivesse uma rede imobiliária. Então, eu como presidente, nós chegamos a ter 42 imobiliárias associadas, eu estou falando isso há 30 anos atrás. Quando a gente não tinha toda essa tecnologia de compartilhamento. Não, era muito difícil, e os imóveis iam todos para a rede. Então, tinha que compartilhar todos os imóveis lá. Compartilhava como? É tudo por internet. Não, tinha uma listagem, você sabia que tinha o imóvel ali, né? Mas era ainda no sistema DOS, né? O pessoal não sabe. Agora eu começo a falar aqui, vocês vão vendo a minha idade aqui, né? Então, era muito difícil. Não, eu sei, mas nós chegamos a ter 42 imobiliárias, sendo de Curitiba e algumas de Ponta Grossa também. E eles vinham para as reuniões, era bem interessante. Foi um embrião muito interessante. Até que chegou um momento que o Secov entendeu que ele não deveria manter esta rede, né? Então, o que ele fez? Ele abriu mão para que o Merconop pudesse ter uma vida própria. Tivesse uma vida própria, né? E tanto que quando teve a vida própria, inicialmente ele foi Merconop, né? Ele saiu de lá dentro do Secov, foi uma associação Merconop, que depois se tornou Rede Paraná, Rede Imóveis Paraná, que depois se tornou Rede BI. Isso, é a Rede Imóvel Fácil também, a RIF, né? Não, a Rede Imóvel Fácil não é a sequência dessa. Não? A Rede Imóvel Fácil, ela era uma outra rede que foi criada. Olha só a história das redes, né? Então, o Merconop, Rede Imóveis Paraná... E BI. Aí juntou-se com a Rede Fácil... E virou a BI. E daí, depois virou a BI. E a Rede Imóveis estava onde? A Rede Imóveis era uma outra rede que foi fundada juntamente, quando foi fundado o Merconop, um grupo de empresários criou a Rede Imóveis. Que era uma terceira ali. Que era uma outra rede, né? Que também ali os empresários eram... A maioria era diretor do Secov também na época, mas só que essa não era uma rede conduzida pelo Secov. Né? Então, eles queriam ter uma rede, onde lá, na época, eram as maiores imobiliárias da cidade, né? Pelo modelo que eles achavam, teria que ser aquele. Então, eles criaram essa outra rede. Sim. Porém, alguns da Rede Imóveis faziam parte do Merconop. Eu lembro-me bem da Futurama, né, que era o Nardelli e o Marcos Machado, eles faziam parte também do Merconop. Quando estava no Secov ainda. Né? Exatamente, que eu lembro do Merconop. Se eu começar a falar nomes aqui, eu posso esquecer alguns, e daí vão me pegar no pé, né? Mas tem vários que nós somos oriundos dessa época, de 30 anos atrás. Olha, e nós isso é história. E nós estamos até hoje aí. E aí agora, no final, né, então é o Merconop, aí virou... a Rede Imóveis Paraná, que virou BI. Isso. Aí tinha paralelo a isso a Rede Imóveis e a Rede Imóvel Fácil. Isso. Aí a Rede Imóvel, para desenhar, a Rede Imóvel Fácil aqui juntou com a BI. Não, juntou com a Rede Paraná. Daí criou-se a BI. Surgiu a BI. Exatamente. Aí ficou BI e Rede Imóveis. Rede agora Imóveis, juntamos, só temos a UNA. Só a UNA. Agora por isso se chama UNA. Exatamente. É uma união de tudo que existia no Paraná. Que coisa boa, né? E, aliás, eu posso dizer aqui com toda tranquilidade, não existe no Brasil
um congressamento, uma parceria tão grande como existe no Paraná entre o mercado imobiliário. Nós somos os aqui maiores. É uma aqui, irmandade. Olha. Aqui é uma irmandade. Que coisa boa. Isso que as redes trazem. É isso que as redes criam para a gente, né? Então, foi em cima disso aí. Aí, estando eu lá no Merconop, né, que eu não Já era... estava com o pé dentro do Secov. Eu não era diretor do Secov, eu era um associado e que, por acaso, me tornei... Veio atraído pelo Merconop. Presidente lá do Merconop, né? Aí, terminada a gestão do Hudson, não, do Fransulin, aliás, agradeço ao Fransulin aí, né, que foi na época do Fransulin que eu acabei entrando no... Se tiverem que culpar alguém, culpem o Fransulin, por favor. Meu amigo, meu irmão, pessoa que eu quero muito bem, né? Sim. Então, aí, já em seguida teve lá, na época o Secov tinha 2 anos de gestão, né? E aí teve a eleição e me propuseram para mim, com grande surpresa, eu fui convidado para ser, na próxima diretoria, o vice-presidente de compra e venda do Secov. Olha só. Né? Então, Aí falou, Zilda, você cuida da imobiliária? Pois é. Aí ela a Zilda, ela vai, arregaçou as mangas e daí ela teve que carregar aquilo, né? Mas eu achei que era uma coisa simples, né? Sim. Aí me tornei lá vice-presidente de compra e venda do Secov. E até eu lembro, muito assustado de pegar, tipo, poxa, mas como é que eu vou? Eu sou novo, eu era muito novo no mercado ainda, né? Não tenho... O que eu vou ter que fazer lá? Mas você tinha um bom conhecimento de banco, né? Para compra e venda, esse é o cara, né? Exatamente. Então, lá, estando eu como vice-presidente de compra e venda, comecei a analisar e eu vi, porque, voltando um pouquinho, quando eu estava no Bradesco, eu participava de muito treinamento. Então, nós vivíamos em Osasco e o banco treinamento, qualificação, qualificação e qualificação, né? E eu vi que no mercado imobiliário não existia isso. Existia, sim, vamos dar um curso agora? Vamos. Então, resolvemos lá dentro. Temos que dar um curso. Então, quem que vai dar o curso? Convida lá alguém e vamos dar o curso. E nós tínhamos uns heróis dentro do Secov, que era... Tinha lá o Luiz Alfredo, tinha outros, até desculpa por eu não citar todos, mas eles davam curso, eles faziam apostilas, eles viajavam o Paraná inteiro dando cursos. Com a apostila embaixo do braço, dentro do conhecimento, e eram pessoas do mercado ensinando pessoas para concorrer com eles próprios. Veja, lá 30 anos atrás existia isso aí. É uma causa nobre, né? O Secov, se hoje é o que é, graças aos fundadores, que eles plantaram uma semente muito importante dentro do Secov. Ali, quem vai lá é para trabalhar pelo mercado e não para si, né? Então, isso é muito importante. É uma dedicação quase que Então, exclusiva, existia esse grande esforço de eles darem o treinamento. Mas qual que era o treinamento que eles davam? O conhecimento que eles tinham em termos de como se administra uma imobiliária. Aí eu vi, poxa, mas isso aqui precisa ter algo mais planejado. Vamos ver se nós conseguimos criar algo que traga uma qualificação e que traga uma valorização maior para o mercado imobiliário. Nós temos que ser valorizados, nós temos que ser assim como existe os advogados, o AB, contador, nós temos que ser valorizados, porque nós administramos recursos, bens. Eu administrava dinheiro quando no banco. Sim. Quando eu saí do banco e comecei a administrar imóveis, eu vi que eu estava no mesmo lugar, que eu tinha que... Só mudou o produto, né? Só mudou o produto, mas era também financeiro, poupança das pessoas, né? Muitas vezes, o valor maior do que uma poupança de alguém no banco. Né? Aí eu pedi autorização para a diretoria, se poderia eu começar a trabalhar para nós criarmos algo mais consistente em termos de treinamento. Aí me deram essa autorização, fui pesquisar e em São Paulo existia, no Secov de São Paulo, o Programa de Qualidade Imobiliária, que era o PQI, Programa de Qualidade Imobiliária. E era muito bem estruturado, onde as empresas elas tinham que ter um número mínimo de funcionários sendo treinados, e de acordo com o treinamento, elas recebiam uma pontuação. Quase um plano de qualidade total. Não, plano de qualidade total mesmo. Olha, que bacana. Então, ao final do ano, a empresa que atingisse aquele score, ela poderia, no ano seguinte, estampar na empresa dela, no material de propaganda, que ela participou do programa de qualidade. Ela é certificada. Era certificada pelo Secov do programa de qualidade imobiliária. Que fantástico. E isso ele usava dentro da empresa, ele usava em todo o material dele. Agora, valia por um ano.
Se no ano seguinte ela não fosse mais se qualificar, baixasse o score, no outro ano ela não poderia mais usar, nem o anterior, morreu ali. vai batalhar novamente. Exato. Mas espera aí, mas como é que nós vamos fazer isso? Vamos qualificar? Isso é caro, né? Não é assim para você treinar as pessoas. Sim. Estamos falando... Até hoje não é Estamos assim, falando né? de 30 anos atrás, né? Hoje ainda é difícil, né? Exatamente. Imagina 30 Então, anos vamos ver como é que nós podemos fazer. Aí, o que nós buscamos? Nós fomos na prefeitura e conversamos, na época, com o prefeito, e ele nos abriu todas as secretarias. Então, o que nós vimos lá? Todas as secretarias ligadas ao mercado imobiliário foram dar curso dentro do Secov. Pronto, já começou a ficar Então, bom. urbanismo, Obras. todas as secretarias. Eles tinham as apostilas e eles iam lá e não tinha custo, porque era um interesse da prefeitura. Nós levamos lá e demonstramos, olha, é importante que o mercado imobiliário, o corretor, conheça as leis, as secretarias, para que ele auxilie as pessoas que estão vindo para o mercado, Sim. né, para que elas não orientem o melhor possível, Claro. né, para que o Com mercado... relação ao zoneamento, toda essa tudo questão de isso, amarelo, né? Então, tudo era isso. gratuito. Aí eu fui na Associação dos Advogados, também a APAME, Associação Paranaense dos Advogados do Mercado Imobiliário, cujo presidente é o nosso querido Tavarnaro, lá de Ponto Carlos Tavarnaro, o seu Carlos Tavarnaro, que era o presidente, né? E vi com ele se não seria possível a Associação dos Advogados, ligado ao mercado imobiliário, darem cursos também para nós lá. Prontamente eles foram. Olha só, foi angariando ali. Fomos nos cartórios também. Chegamos lá, quem na época deu era a Letícia, até, que era a cartorária, né? Também foi lá sobre a parte cartorária toda, dando curso. Isso tudo sem custo. Foi preparando. Fui no Sebrae, né? E conseguimos lá também com o Sebrae, algumas coisas tinha que pagar, então nós também trouxemos o Sebrae para dentro do nosso projeto. Trouxemos também para dentro do nosso projeto o Senac. E muitos outros. Isso ele só era diretor de compras, tá, gente? Então, o que nós fizemos? Então, nós tínhamos tudo o que você precisava para qualificar, de fato, Sim. o mercado. Sim. Né? E de forma praticamente gratuita, né? Muito pouco custo que se tinha naquela época. Né? Então, Sim. porque você não tinha que mandar todos os funcionários, mas tinha um número mínimo. Inclusive, ali eram treinados também os diretores, todo mundo. E isso deu realmente para o nosso mercado uma qualificação muito grande. Olha que bacana, né? Muito grande, muito grande. Para entender de assuntos, né? Que de repente, sozinho, buscar esse tipo de informação era complicado, muito né? complicado. Então, a Uniab, que é um braço Hoje, do Secov, né, que é Universidade Livre, para quem não conhece, eu sei que a maioria, mas é bom até a gente explicar. Claro. O que é uma universidade livre? Universidade livre você não pode confundir com uma universidade que tem lá um centro acadêmico. Não, universidade livre, quando foi... Aliás, a Uniab do Secov é uma das primeiras universidades livres do Brasil. Olha só, e eu sou professora lá, gente. Olha aí, viu? É uma das primeiras do Brasil. Entre as 10 primeiras está lá... Hoje dirigida pela professora Loreni. Isso, né? a Uniab. Carlos da Paraíba. O Carlos, o presidente, aliás, o Carlos, nosso companheiro aqui. Também, nosso parceiro aqui, é o presidente lá da Uniab, né? Então, a Uniab coube a ela fazer toda essa grade. Essa parte educacional. Toda a grade. Então... Nós tínhamos cursos lá, infinitos lá dentro. E eram todos presenciais, porque você não tinha, na época, que nós temos hoje a internet. Né? Tinha que ir lá mesmo. Exato. Isso, então, trouxe para o mercado, eu acho que uma valorização muito grande. Eu tenho assim, uma satisfação muito grande de poder ter contribuído naquela época com tudo isso, né? Uniab, porque é bastante coisa, como né? vice-presidente lá de compra e venda do... E aí, do Secov. o passo... Aí você foi eleito, você ficou como presidente também bastante Depois tempo, né? disso, sim, eu fui vice-presidente, né, do Secov e depois eu fui convidado a ser presidente do Secov. Né? Até para mim foi uma surpresa, porque a minha empresa era uma das mais pequeninas que tinha no mercado e o pessoal optou em que eu fosse presidente do Secov, né? Como presidente do Secov, a gente fez muitos trabalhos, mas eu posso elencar aqui alguns aí também que eu acho que é importante lá dentro.
a criação do portal Chave Fácil, que, na verdade, o portal Chave Fácil ele foi desenvolvido, nós conseguimos juntar todos os Secovs do Brasil. Então, foi feito um investimento muito grande lá, porque nós pensamos, não que o Chave Fácil tinha que ser nós nunca pensamos que tinha que ser um grande portal, o maior portal, não. Eu acho que ele tinha que ser um portal do mercado imobiliário e um regulador de valor de cobrança, porque as concorrências saberiam que teria um portal nosso, né? Só que ele depende muito de investimento. E quando se alterou a lei, que o sindicato não teria mais uma arrecadação compulsória, e sim voluntária, todos os Secovs ficaram sem esse recurso. Então, alguns investimentos tiveram que ser diminuídos. Então, eles abriram mãos e aí ficou nas mãos agora do Secov Paraná. Nós continuamos, né? E, inclusive, até eu quero registrar que o portal Chave Fácil está sendo feito um trabalho muito bonito pelo Carlos Tavarnaro, que vai ser o nosso próximo presidente. O Leonardo Baggio e o Rodrigo da Abitec. E em breve vai ser relançado. Aí eles estão fazendo um trabalho muito bonito, né? Então, o portal Chave Fácil... Um dia temos novidades, então. Mas o portal Chave Fácil, ele trouxe algo muito importante para o mercado. Também foi um propulsor. Porque quando foi criado o portal Chave Fácil, eu pedi que ele fosse um portal do mercado imobiliário como um todo. Por exemplo, hoje, como é que funciona a Rede Una? A Rede Una vai ser sócio da Rede Una aqueles que nós queremos. E se a pessoa entrar, por mais que eu ou o João não goste do Pedro, está na rede e você vai ter que participar. Trabalhar. Lá dentro, né? Então, dentro do modelo Portal Chave Fácil, existe a possibilidade de qualquer imobiliária ter a sua rede. Né? Ele vai fazer negócio com quem ele quer e vai integrar os imóveis de quem ele é parceiro. Ele pode ser parceiro meu e não ser da Tatiana. Então, os imóveis dele vão estar na minha imobiliária, os meus vão estar na dele, né? Mas não na minha. Mas não na tua, porque você não quis. Mas você pode ser parceira minha. Então, pode estar o teu e o dele. Mas o negócio fica, então, existe isso aí. E algo que nós colocamos, que foi o propulsor, foi a possibilidade de integrar os imóveis nos sites de todas as imobiliárias. Foi o Chave Fácil que criou essa ferramenta. O compartilhamento. Hoje o compartilhamento foi criado pelo Chave Fácil. A ideia do compartilhar, eu lembro que até tinha gente que, não, mas eu não vou compartilhar os meus imóveis. Eu tenho 500 imóveis, por que é que eu vou compartilhar com aquela imobiliária que tem só 100? Né? Então, foi onde nós colocamos, sim, você tem 200 imóveis, mas se você compartilhar, você pode ter 2.000, 3.000. Lógico, todo mundo, né? Tem um estoque maior, né? Você vai ter mais quantos corretores vendendo o teu imóvel, né? Então, o compartilhamento, independente de ser rede. Então, o Chave Fácil fazia essa integração. Né? E é uma defesa que eu faço, até para os meninos que estão hoje revendo, que nós não percamos isso. Né? Então, ele criou. E hoje, o que nós compartilhamos? É aquilo que nasceu lá no Chave Fácil depois, né? Que foi essa possibilidade de integrar nos seus sites. Olha que bacana, quebrar né? paradigmas, né? Você não vê isso em outros estados. Hoje de manhã eu estava numa reunião de uma outra entidade, da Câmara de Valores, né? E a gente estava falando justamente sobre isso, o quanto Curitiba é uma cidade que é muito, assim, está na vanguarda de muita coisa, né? Daqui surgiram muitas ideias, muitos projetos, né? Eu acho que é um dos mercados mais do Brasil, assim, um dos mais maduros, né? Organizados, vamos dizer assim, se comparado com São Paulo, muitas vezes, né? Que é claro, é outro tamanho, é outra dimensão, né? Mas, por exemplo, falando de exclusividade imobiliária, que era o tema de manhã, né? Curitiba ainda é conhecida como uma capital da exclusividade, né? Exatamente. Ao passo que em outras praças isso é uma luta, né? Apesar de que eu sempre, quando eu tenho oportunidade, eu digo que nós não devemos usar essa palavra exclusividade, e sim ser o gestor da venda de um imóvel. Vai ser exclusiva comigo? Porque não é exclusividade. Exclusividade é só um. Então, essa palavra está mal colocada. Eu sempre digo, não é exclusividade. Olha a pessoa da ONU. Não é exclusividade. Eu vou fazer a gestão, porque se fosse exclusividade, eu não ia compartilhar com os demais para vender, né? Se eu estou compartilhando, é o contrário, né? Eu vou chegar, escuta, você quer que só eu venda o teu imóvel ou você quer 47 imobiliárias? 47, quase 50. 47 imobiliárias vendam o teu imóvel, que 500 corretores vendam o teu imóvel, mas que 1.200... a gestão é exclusiva Mas sua. A gestão eu vou fazer, não vai ter 47 imobiliárias te ligando, 500 corretores te ligando. Eu vou cuidar do teu negócio.
a opção vai ser bem mais fácil. Eu tiraria essa palavra exclusividade. É a gestão exclusiva, né? Exato. Eu com os meus corretores, às vezes eles falam, mas ele não dá exclusividade. Não me fala essa palavra exclusividade. Às vezes escorrega, né? Digo, você não me peça exclusividade. Você... É a maneira que se coloca um os contrato, termos, né? É um contrato de gestão, né? Sim, sim. Tanto sim. que no meu contrato de opção de venda, ele está bem claro, ele tem uma cláusula dentro do meu contrato que o contratante, o meu cliente, ele me autoriza eu fazer parceria com outras imobiliárias ou corretores, que o imóvel dele seja anunciado pela minha imobiliária e outras corretoras, outras imobiliárias da minha rede. Então, já está implícito lá. Sim. Né? E lá também já está implícito que, uma vez feito o negócio, ele pagará a comissão do que está sendo cobrado proporcional àquilo que foi colocado no documento a cada um, e cada um emitirá a sua nota fiscal. Né? Porque isso me dá a defesa para que nunca o fisco queira alegar que eu recebi uma comissão inteira, pago o imposto, repasso, o outro paga o imposto. Duplica o imposto. Porque o Código Civil, ele me dá essa defesa junto, porque o fisco a gente tem que tomar muito cuidado, né? Sim, E o Código Civil, ele está muito bem claro lá, que, no caso de corretagem, se não houver um acordo entre as partes tácito antes, a comissão tem que ser meio a meio. Então, veja aí, quem está fazendo, às vezes, aí, transação imobiliária, onde só fala, mas não diz, não está escrito, é meio a meio. Né? Então, se a lei está dizendo que é meio a meio, quando é escrito, não, ou aquilo que foi combinado. Isso, mas não tendo uma combinação. Não tendo combinação, é meio a meio. 50, 50. E está bem explícito lá. Então, se a própria lei diz que a corretagem pode ser dividida, então eu estou seguro de dizer que eu vou pagar os meus impostos legalmente daquela parte que me coube, e não da parte que... E cada um pague a sua parte. Cada um pague a sua parte ali. Né? Hoje eu dizia, né, a frase famosa do Daniel Burgman, né? Mas a parceria é muito bom, né? Fazer parceria é bom, porque para quem não tem nada, metade é o dobro, não é verdade? Exatamente. Mas você sabe que na presidência tem algo lá que nós, na época da minha gestão como presidente, eu sempre digo nós, porque lá nunca é eu. Sim. Ninguém faz nada sozinho. Não, em lugar nenhum. Né? Nem em lugar você faz tudo sozinho. Nós criamos lá no Secov, na época, o programa dos jovens empresários. E chamamos o Sebrae para fazer esse trabalho lá dentro. Né? Sim. Então, os filhos dos empresários nossos, que estavam entrando ali na... a futura sucessão ali, né? A futura sucessão ali, né? Eles tiveram um trabalho de 1 ano lá dentro do Secov, orientados pelo Sebrae, né? E tiveram outros cursos ali. E hoje eu sinto feliz que tem alguns que eu vejo hoje dirigindo a empresa. Que beleza, né? Tem hoje alguns que participaram lá e que talvez vão vir aqui, você pode até perguntar, eles participaram desse programa do jovem empresário, né? Empresário lá no Exatamente. Olha que bacana. E aí você foi para a FEComércio também, Sebic, Agência Curitiba de Desenvolvimento, aí o mundo ficou pequeno. Não, veja bem, isso aí foi uma consequência de uma consequência e até uma própria necessidade, né? Porque o sindicato, o Secov, ele faz parte de um sistema. Nós temos lá a CNC, a Confederação Nacional do Comércio, que é a mãe de todo o sistema. Depois temos a Federação do Comércio, e aí tem os sindicatos ligados à Federação do Comércio. Nós somos em 64 sindicatos que formam a Federação do Comércio do Paraná. Dentre eles tem o Secov lá dentro. Então, a Federação do Comércio, ela é dos 64 sindicatos. A Federação do Comércio, ela não é algo... quem é a federação? São os 64 sindicatos que são os associados lá dentro, né? Sim. E com mais isso, a gente também tem todo o apoio também da CNC, que todas as federações do comércio e serviços também compõem a CNC. Então, é um sistema. Então, está todo mundo junto, né? Ou seja, todo mundo una. Exatamente. Unido. E os sindicatos, todas as imobiliárias, condomínios, incorporadoras, elas, de alguma forma, elas estão ligadas ao Secov por causa do seu CNAE. Sim. Então, é algo que faz parte. Já do intrínseco negócio. Isso aí, né? Então, todos fazem parte. Em função disso, então, eu fui, na época lá, eu fui convidado pelo Piana, na primeira gestão dele.
Sim. Né? Quando teve a primeira gestão do Piana, ele me convidou para ser o secretário-geral na federação, cargo eletivo, né? Então eu fui, na primeira gestão dele eu fui secretário-geral, e depois nas outras gestões eu fui vice-presidente lá dentro da federação, e hoje eu sou diretor na área de habitação dentro da Federação do Comércio. Né? Também fui lá conselheiro do SESC, porque o SESC, quem comanda o SESC, na verdade, o presidente e vários conselheiros são indicados pela Federação do Comércio. Então, quem dirige o SESC e o SENAC é a Federação de Comércio. Então, lá também... Então, uma coisa ligada à outra. Uma coisa ligada à outra. Eu fui dentro, conselheiro, né, do SESC também. E eu aproveitei muito, estando lá dentro da federação, para trazer para o mercado imobiliário, através da federação, da influência da federação, aquilo que o mercado sempre precisou, que foi trazer o SEBRAE, que foi trazer o SENAC. Sim, né? Condições de profissionalização cada vez maior. Exatamente. Né? E tanto o Secov quanto a própria federação abriu portas, porque dentro dos municípios existem vários, inclusive nós defendemos assentos dentro de conselhos lá dentro. Sim. Nós fomos lá e conseguimos esses assentos. Por exemplo, o Secov e a federação, elas fazem parte do Conselho de Consumidores da Copel. Então, nós temos voz, nós temos 2 votos lá dentro, Sim. um pela federação e um pelo Secov, Sim. no que tange a parte de eletrificação do Paraná. Sim. Isso é muito importante para nós. Nós decisões que são tomadas também passam pela mão de vocês. Conselho de Urbanismo da cidade, né? Onde Sim. é decidido se o alvará vai sair, que é as apelações. Sim. Nós temos assento lá, um ano é a FEComércio, no outro ano é o Secov. Isso foi nós que conseguimos lá dentro. Então, eu digo o seguinte, participar... você vai fazer... Participar não é participar para você ter um cartão e dizer que você tem um cargo. Participar é você estar lá e ver as oportunidades que você pode trazer para o teu ente. Né? Então, sempre... Para quem você representa, Quem né? você representa. Eu represento o Secov, eu tenho que ver, aqui é uma oportunidade para o Secov. Para o meu mercado. Né? O Secov, o que é? É o mercado. Claro. O que nós precisamos ter aqui. Sim, né? Então, isso aí tem... Então, com isso, por exemplo, CEBIC, Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Teve um ano lá, uma das gestões, eu fui do Conselho Fiscal. Mas, independente disso, eu era membro lá, eu sempre participava das reuniões, então você estava sempre ao par envolvido, de né? tudo, para tudo que ocorria no mercado imobiliário, e lá nós buscávamos a defesa do nosso mercado, para ir defender junto ao Congresso, junto ao governo, verbas, evitar no Congresso que se aprove lei que prejudique. Então, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil é uma que eu participei. E a outra que nós temos, a CEBIC, ele é um órgão à parte, ele não é ligado a outra instituição maior. Sim. Mas nós temos a CBCSI, que é a Câmara Brasileira de Comércio e Serviço Imobiliário. Essa é uma Câmara da CNC, da Confederação Nacional do Comércio, onde reúne presidentes de todos os Secovs do Brasil. Olha só. Tem coisa, né? Tem. Então, lá, esse é um dos órgãos que muita gente não ouve falar. Pois é verdade. Mas é o que defende muito, tanto o mercado imobiliário. Lá nós vamos ver o que está acontecendo na Câmara Federal, que nós temos lá dentro as pessoas que estão dentro da Câmara, para ver se tem alguma lei que vai prejudicar o mercado. Se nós precisamos criar uma lei que beneficie o mercado. E com isso, que ajude, né? Nós não estamos vendo só... vocês estão vendo a situação de imobiliárias? Não. Nós estamos vendo a situação da imobiliária, de quem aluga imóvel, do locador de imóvel, né? Do incorporador, do condomínio. Então, e você não imagina o que sai lá de tendências de se aprovar a lei. E a gente consegue, dentro do nosso trabalho, então, impedir que isso venha a prejudicar, tanto em mais encargos, quanto outras coisas. Então, isso aí é algo que nós... É um trabalho fundamental, né? Fundamental. A representatividade do setor, mediante os órgãos públicos, é algo que, assim, mais uma vez eu falo, né? Assim como, né, você tem todo esse know-how de representatividade nos órgãos públicos, né, porque viveu bastante tempo, porque você tem a Zilda, vou brincar, puxar o Graças saco a da Deus, Zilda. se eu não tivesse ela, não tivesse a Zilda lá, como é que a gente ia se dedicar? Até porque todos esses encargos que a gente tem aí na representação, nenhum
é remunerado. Olha, né? então, Nunca foi remunerado. Tudo pro bono, né? E alguém tinha que pagar as contas, Tem que pagar as contas. Zilda, né? mais uma vez, parabéns para você, amiga. É verdade, ela merece os parabéns. Pois é, eu lembro muito bem, assim, acho que a primeira vez que eu fui na Ultrasul foi, inclusive, num momento, acho que a Basitec acho que nem existia ainda, era eu e o Leandro, a gente trabalhava muito com o sistema, e eu acho que foi uma pesquisa justamente para a integração de imóveis. Eu lembro de uma reunião que a gente fez lá na Ultrasul, mas também não vou falar muito de tempo, senão o pessoal começa a saber da idade da gente, então não precisa, né? Mas a imobiliária por si só, lá com a gestão da Zilda, sua, obviamente, porque quando você está na mesma família, acaba que quando está em casa não se está só a lazer, né? Acaba se trabalhando em casa também. Né? A história da Ultrasul, assim, você paralelo a isso, né? Vocês têm alocação, vocês têm venda, né? Vocês têm uma equipe grande de funcionários, vocês têm corretores, vocês formam pessoas lá, né? Então, tudo isso. Como é que você hoje, né, com um pouquinho mais de 50 anos, né, olha toda essa história? Bem pouco a mais de 50, né? Um pouquinho. A gente é jovem há mais tempo, né? Sim. Você olha assim para a Ultrasul, junto com a UNA, tá lá estampada na frente na tua fachada, né? Assim, você olha assim e fala, puxa vida, qual é a palavra que você sente assim? Realização, feliz? Como é que você consegue decifrar, assim, falar para a gente como é teu sentimento hoje? Eu acho que tanto eu quanto a Zilda, nós nos sentimos muito realizados, porque foram 30 anos a gente cuidando do patrimônio de pessoas. Quando chega um imóvel para você administrar, não é um bem que está chegando ali, é uma vida. Sim. As pessoas... Até devia chamar de outra forma, né? Imóvel dá a impressão que é imóvel, né? Não é. Aquilo é uma poupança, é uma vida. Eu conheço pessoas lá... Tem vida, né? Eu tenho clientes meus lá que, por exemplo, o marido e a esposa que construíram os imóveis. Eles têm lá hoje uns 10 imóveis que a gente administra, mas foi construído com as mãos deles de fato, ali, não é só mão na massa mesmo. Então, como é que você tem que cuidar tem muito cuidado com aquilo. Quem que você vai pôr lá dentro? Que garantia você vai dar para a pessoa, né? Sim. Então, você não pode levar problema para a pessoa. Então, a satisfação que eu tenho é muito grande quando você vê, como eu te falei, filho, neto. Você administra do meu tio. Eu digo o seguinte, a minha empresa, eu tenho orgulho de dizer que ela não é uma grande empresa. Eu nunca quis que a minha imobiliária fosse uma mega imobiliária, que fosse uma grande imobiliária. Né? Eu sempre pensei, eu e a Zilda... Uma boa imobiliária. Eu e a Zilda, ser uma boa imobiliária. Né? Não é quantidade, mas para que a gente pudesse cuidar bem... Sim. Você não pode ser muito... Não que não tenha que ser. Sim. Eu acho que quem quer ter uma grande equipe, mas eu optei em ser uma empresa que eu cuidaria dentro daquela visão que eu tivesse e não com uma equipe muito grande. Né? Então... A estratégia tua hoje foi qualidade e não quantidade. Qualidade e não quantidade. Né? Então, a gente pode dar uma atenção. Eu não me arrependo em nada daquilo que a gente criou. Eu sou muito feliz com isso. Ai, que coisa boa. Sou muito feliz com isso, porque todos os nossos clientes sabem quem é o Luiz Carlos, sabem quem é a Zilda, sabem o nome de cada funcionário, né? Então, que estão lá há bastante tempo, há 30 anos. Então, isso é o que importa para a gente. Eu acho que da vida você tem que levar aquilo que você está deixando, não é? Leva, até não tem muito sentido o que eu estou te falando, mas na vida, o que você está deixando? O que você ajudou? Porque a gente não leva nada, na verdade, né? Eu penso assim, né? Todo lugar que eu estou, eu quero saber o que eu posso colaborar. Tanto que às vezes me convidam para algo, eu digo, olha, desculpa, eu não vou participar porque eu não vou ter tempo. Não vou ter como contribuir. Eu não vou ajudar. Como é que eu vou... Né, só para dizer que eu estou lá? Né? Aliás, ao contrário, aquele que aceita uma incumbência e não participa, ele prejudicou. Sim, porque o outro poderia estar fazendo algo diferente. Então, nunca você vá para um lugar só para aprender, só para colher. Né? Vá lá para discutir. Para plantar também. Ter coragem de pôr a tua opinião. Né? Não que a tua opinião esteja... Não, você põe a tua opinião e todo mundo vai dar a opinião. Né? No final, eu canso de muitas vezes mudar. Eu abro logo... certo de um negócio... Vamos lá, eu voto dessa forma aqui. Daqui a pouco eu vejo que a maioria votou de... Olha, né? Fui vencido, vamos embora. Vamos fazer, né? Vamos nisso aqui. Agora, acho que isso é a democracia. Quando a gente fala democracia, a gente não está falando só de Brasil, né? É um trabalho democrático quando a gente respeita a opinião diferente do outro, né? E quando a maioria define algo, a gente precisa trabalhar
em prol daquilo que foi definido prol pela daquilo que maioria, foi né? definido, exatamente. E não contra, né? A gente precisa Exatamente. seguir para melhorar. Algo muito bom que nós levamos lá para o Cicobi, por exemplo, foi quando nós fizemos lá junto com levamos o Cicobi para dentro do Cicobi, né? Também foi algo muito importante à época, que nós conseguimos trazer para as empresas menores taxas, né? Sim. Crédito, taxas de cobrança, essas coisas, né? Limites de crédito diferenciado com juros menores, o que deu para aquela imobiliária que não quis ir trabalhar com o Cicobi, ela teve a oportunidade de chegar no banco que ela estava e dizer, olha, eu tenho uma proposta aqui, ó, que tal vocês? Poder negociar, né? Então, e o que é? Cooperativa de crédito, é cooperação, né? Tanto que abriu, na época, quando nós levamos o Cicobi, ele abriu um posto de serviço dentro do Secov. Que beleza. Né? A coisa deu tão certa que foi aberto, a maior agência do Cicobi hoje é ali no Batel, que não pôde mais ficar dentro do Secov. Né? Mas ficaram vizinho. Vizinho, sim, está ali, né? Então, tanto que está lá dentro. A gente vai sair de dentro, mas não temos que ficar Não, pertinho. porque não tinha mais como ficar, ela cresceu muito ali. Então, não cabia mais. Foi algo, uma decisão muito boa. E lá eu fui do Conselho de Administração durante 8 anos dentro do Cicobi. E ali a gente Quanta viu coisa junta, né? Foi muito bom, né? Até para mim não foi difícil, porque eu já vinha do setor financeiro, então a gente já tinha Matou a saudade um pouquinho lá da época dos 23 Matou a saudade, anos. exatamente. Né? Então, Mas e o Luiz Carlos, corretor de imóveis? Fez muitos negócios? Qual é aquele negócio que você fez e que você jamais vai esquecer? Tem aquele especial, assim? Todo corretor tem, né? Qual que é o teu? Conta. Todo corretor tem, né? Eu até vou pôr isso aí, que o negócio que eu fiz foi num momento de muita dificuldade, foi no início da minha atividade, né? Nós vínhamos lá de Plano Cruzado, tá lembrado lá, né? E daí nós tivemos uma situação muito séria na área de saúde, e eu estava iniciando, tudo muito difícil, nem carro eu tinha na época, né? Tinha a cara e a coragem. Tinha, se alugava carro para ir, né? Quando foi que uma grande empresa, um cliente meu lá me deu um imóvel muito grande para vender. Ele passou para mim vender um imóvel muito grande lá na João Bétega lá. Era de um valor bem expressivo, né? Eu digo, poxa, e agora como é que eu vou fazer? Eu nunca esqueço, eu fui lá na Gazeta do Povo, que daí você não tinha nem telefone, você ia lá Lá na praça ali. Não, ia lá num das lojinhas que eles tinham, né? Fiz um anúncio lá, olha, procuro um imóvel assim, né? Para locação, para compra e venda, né? Para comprar, que foi o caso, né? Então foi onde eu fiz o meu primeiro grande negócio, que aquilo me deu estabilidade, que me dá até hoje. Foi um dos maiores negócios que eu fiz, falando assim de um grande que coisa negócio, boa. né? Então foi. Ai, dá uma vontade de perguntar, mas não pode então, falar, né? Não, mas assim, se fosse bastante dinheiro, né? Foi um grande negócio. Deu para ficar feliz. Deu para comprar um carro? Um carro e muito mais do que isso. Meio? Muito mais do que isso, né? Muito mais do que isso, que né? Bom, né? Mas tão logo eu saí do banco, lá eu tinha o meu salário mensal, né? O que eu ganhava. Foi na época que teve a Copa do Brasil, inclusive, e como eu estava saindo do banco, alguns clientes meus do banco me deram opção para vender os imóveis deles. Sim, pronto. Então, já saiu com uma carteira, Já né? saí com uma carteira de cliente lá de dentro. E eu tinha pego lá um condomínio de sobrados para vender. Eu não lembro quantos eram, mas acho que eram uns 12 sobrados. E veio o Plano Cruzado do Sarney. Sim. Que estava todo mundo desesperado, né, para fazer o que com o dinheiro, né? Nós vendemos todos eles assim em meio dia, foi vendido tudo. As pessoas traziam até dinheiro vivo. Fila de gente né? para comprar. Eu digo, nossa, mas gente, olha só isso aqui, né? E eu lá no banco. Eu lá no banco, né? O que eu estava fazendo lá no banco? São coisas diferentes que aconteceram. Né? Foi épocas diferentes, né? Então a gente teve muitos altos e baixos dentro do mercado imobiliário, né? Mas a gente tem muita. Mas muita o que sustenta são essas boas histórias, né? Boas histórias, sim. Então, e bons amigos, exatamente. E bons relacionamentos, porque o mercado, como todo e qualquer negócio, eu acho, ele é feito, mas especialmente o imobiliário que a gente está falando hoje, de bons relacionamentos, né? Exato, bom relacionamento, e uma coisa que eu sempre procuro ter comigo e eu passo para quem trabalha comigo: nunca veja uma venda por quanto você vai ganhar. Primeiro que se você você não ganhou. Sim. Né?
Se você ficar contando com aquilo ou esperançoso do ganho, você pode não tomar o cuidado devido numa negociação. Isso. Então, é preferível você perder um negócio, mas que as partes não façam um mau negócio. Não passe por cima de alguns cuidados que você deve ter. Em função da comissão. Exatamente. Né? Então, corretor meu, ele nunca imagina que já ganhou a comissão. O fechamento do negócio, até a última hora, ele pode não acontecer. Então, não conte, não trabalhe com isso. Né? Eu acho que o corretor ele tem que trabalhar estruturado. Não pode gastar o dinheiro antes de ganhar, né? E no nosso ramo, você não pode gastar o que você ganha hoje. Você tem que ter uma média de ganho. Opa, peraí, qual a média aqui? Né? Ele é um mercado esse é um bom conselho, pessoal. Ele é muito sazonal, o nosso mercado. Né? Então, quem já está no mercado já sabe qual que é a média anual. Né? Então, você não fez um grande negócio e ir lá e gastar. Porque você pode ficar, às vezes, alguns meses ganhando muito pouquinho. Ou quase nada, muitas vezes. Basta uma tomada de decisão do governo de fechar o crédito. Se não tem crédito, não tem. Né? Se subir o juro, é bastante não vende. comum, né? E isso o corretor tem que tomar esse cuidado de ver o quanto ele ganha. Diz, opa, eu não estou ganhando 50 mil que eu ganhei hoje. Não. Eu vou pegar esses 50 e vou dividir aqui eu vou guardar meses. Porque se eu ficar 4 meses aqui sem vender, esses 50 vai manter. Né? Então, isso é muito importante. O corretor que faz isso, ele nunca vai ter problema. Porque, na média, ele vai ganhar bem. Eu estava falando hoje, né, para variar, né? No começo da entrevista, a gente falou assim, como a gente gosta de conversar, mas é bom conversar porque a gente aprende tanta coisa, né, com as pessoas, né? E justamente isso, né, falando o quanto os corretores, né, que corretor é uma profissão tão boa, assim, que as pessoas falam, nossa, já houve pechas, né, de, corretor, você não deu certo em nada, foi virar corretor de imóveis, né? Hoje não, né? A gente vê pessoas que deixam profissões, né, acadêmicas, assim, e não, vai ser corretor de imóveis, pessoas buscando essa profissão realmente. E a gente vê os bons corretores, esses que fazem essa conta, que conseguem fazer todo esse planejamento, que fazem toda essa preparação, né? Eu não conheço nenhum que tenha tudo isso e que não esteja bem. Assim, dos que eu conheço, todos estão bem na vida, né, com suas contas pagas, com conforto, né, tendo trabalho, não falta trabalho, aquela coisa toda. Então, a minha questão, que eu quero que você confirme ou não, é essa. Então, não é só vender e ter produtos, é você ter uma organização como profissional que vai fazer você ter sucesso nessa profissão. É isso. Eu acho que você tem que ser qualificado, você tem que ter conhecimento. Qualificado, conhecimento. Né? E outra, ética. Ética, boa. Ética. Boa. Pense que você não está fazendo um negócio de 6%. Numa venda de 1 milhão, o negócio não é 60 mil. O corretor não pode olhar. Não pode fazer a conta. É 1 milhão. Não. Ele está cuidando de uma transação de 1 milhão. Sim. Ou de 2 milhões, ou de 100 mil, ou de 50 mil, não importa o quanto é. Uma alocação de 10 mil, uma alocação de 1.000 ou de 5 mil. Né? Você não vai pôr na casa de ninguém aquilo que você não queria que ficasse na tua casa. Né? Sim, essa é uma boa Então, não é simplesmente pelo menos, a minha avaliação de crédito que eu oriento na minha empresa, não foi aprovado o crédito eu vou alugar. Quem é? Quem vai morar no imóvel? Quem é essa pessoa? Né? Deixa eu estudar ela. Você mesmo está alugando para você ou estão usando o teu nome? Né? Sim. Então, esses cuidados a gente tem que ter, porque nós estamos cuidando de um bem de outras pessoas. Olha, não é só dinheiro, né? Muito séria a nossa profissão. Sim, é muito séria. Então, aquele que não toma esses cuidados, ele não vai chegar naquele que você viu. Os corretores que eu conheço, que eu vejo, todos estão bem. Pode ter certeza. Não vai chegar nesse nível. Aquele que não toma todos esses cuidados não vai chegar nesse nível. E você vê que é possível chegar nesse nível, tomando esses cuidados todos. Exatamente. Né? É voo de galinha, né? Ele vai dar um voo, vai cair lá e logo ele desaparece do mercado. É interessante que a gente vê empresas aí que não são éticas, é interessante, elas não ficam muito tempo. Eu acho que elas até sabem, né? Elas sabem. Não sei se sabem ou não. Mas a qualificação, buscar sempre estar se qualificando, isso é muito importante. E estar junto, né? A gente está falando da UNA aqui, Imóveis Conectados, é bom estar junto por conta disso, né? Exatamente. Porque a gente aprende no atacado ali, né? Exato. Não, na UNA eu acho que além de você passar a tua experiência, você recebe a experiência dos demais, né? E ali você tem, eu acho que é um órgão, digamos assim, né? Onde ele valida
se você é uma empresa que tem todas as qualificações que tem que ter. Porque aquela que não tomar esse estado não consegue ficar nem dentro da UNA. Nem tem como entrar. Não, ele não consegue ficar lá dentro. Mesmo que, se faltou uma coisinha dessa, ele vai ficar pouco tempo lá dentro também. Ele não vai conseguir ficar. Se auto... Ele mesmo... Sai por conta. Conta. Elimina-se sozinho. Ele não consegue, né? Então, é isso que tem, que bom, né? Tá numa então, eu acho que o cooperativismo, a rede UNA, eu digo que hoje tudo aquilo que eu trilhei dentro do mercado foi por causa de rede imobiliária. Então, se você foi pensando num todo, né? Se você me perguntar hoje o que você acha de rede imobiliária, eu acho que eu já estou dizendo tudo. E eu estou, né? Antes dela existir, você já vivia isso? Eu já vivia isso. Então, acho que rede é isso. Rede a solução. É ser parceiro de verdade. É ser parceiro de verdade. Aquele que se pega na mão e não larga mais, né? É acreditar nos teus parceiros, né? E fazer com que eles acreditem, sendo você merecedor. Sim. Né? Tem que ser, né? Então, é isso que a gente tem, né? Para finalizar, porque a gente podia falar um monte aqui, porque é gostoso conversar, né? No começo ele falou assim, não, mas a gente vai falar só um pouquinho. Eu falei, tá bom, a gente vai falar só um pouquinho, né, Matheus? Mas eu quero te perguntar assim, mediante toda essa história, parabenizar você por tudo isso que você fez, porque é uma contribuição muito grande para o mercado, né? Para o mercado se tornar cada vez mais maduro, né? Então, são necessárias pessoas como você que dedicam o seu tempo. Você dedicou quase uma vida, né? E junto com a Zilda, você conseguiu fazer essa divisão para se dedicar de maneira gratuita, porque não tinha salário, para fazer essa melhoria toda. Claro que quando um mercado que a gente trabalha é bom, a gente também fica bom, né? A gente ganha. A gente ganha. De graça não foi, porque eu recebi de volta um mercado valorizado, né? Um mercado melhor, né? Isso então... que é bom, né? Mas o que falta mais fazer? Falta mais alguma coisa para o Luiz Carlos? Não, ou agora já estamos pensando assim em viajar, porque eu vejo viagens, eu vejo neto, eu vejo bastante coisa assim. A gente reduz, né? Dá uma segurada um pouquinho. Também cuida um pouco de nós mesmos, né? Acho que, então a gente dá uma reduzida, mas a gente nunca deixa de estar presente, né? Eu acho que não se deve jamais você deixar de dar essa experiência, porque na verdade eu ganhei isso. Não é que me deram isso. Então, se hoje eu tenho o conhecimento que eu tenho, é graças ao mercado imobiliário, a essas entidades. Então, você tem que ter, lógico, bem menos agora, né? Não vou mais fazer o que eu fazia, né? Sim. De inúmeros conselhos. Hoje eu participo, acho que tem uns 4 conselhos que eu tenho, mais o Secov ali, poucas entidades, né? Mas eu já cheguei a participar ao mesmo tempo de umas 15 entidades, né? Então, de órgãos municipais, órgãos estaduais. Federais. Então, que a gente acaba, lógico que não é todo dia que está lá, mas você tem que mensalmente ir lá e tem um trabalho afora, né? Durante o dia todo, então, hoje a gente está bem... Está reduzindo um pouco. Está reduzindo, né? Mas como eu sempre procurei ter uma empresa... enxuta, né? Então hoje eu consigo ter uma vida mais tranquila, mas a empresa continua andando no mesmo porto. Ela vive bem e vai continuar aí mais 30, 40... Se o Luiz Carlos não for trabalhar hoje, ela está lá, abre e fecha. Meu pessoal, eu agradeço, inclusive, o meu quadro de pessoal lá, né? Que eles carregam bonitinho o piano. Te proporciona hoje um pouquinho mais de E eu tenho uma confiança muito grande, né? Agora mesmo eu vou viajar dia 21 de abril, que vai ter lá o aniversário da minha neta, né? De 15 anos, fora do Brasil. Sim. Então eu vou ficar lá 14 dias fora, mas eu vou ficar muito tranquilo, muito sossegado, né? Porque aqui a vida então segue você feliz. tem que delegar na vida, né? Isso eu aprendi no banco. Isso eu aprendi com o banco, porque se você não delegar para as pessoas confiança, ensine. Em primeiro lugar, não tenha preguiça de ensinar. Né? Mostre para ela como é que você quer que haja aquela empresa, que ela seja um espelho teu. Então, se você fizer bem feito isso, né, e eu acredito que eu tenha feito, porque eu tenho o maior orgulho do meu quadro de funcionários. São pessoas que falam aquilo que a gente precisa fazer, dedicadas, né? Isso não tem preço para você. Né, gente? Então, senão você não tem vida, né? Você vai querer... Será que você é insubstituível?
Não. Será que muita gente pensa que se morrer hoje, amanhã ninguém toca? Mas peraí, mas eu nunca vi uma empresa ter problema depois que morre o dono, né? Tudo vai andar, tudo vai andar. A vida continua. Exatamente. Então você tem que deixar limitar. Preparado, né? Eu sempre soube dividir bem, mesmo com a empresa, com a ajuda na empresa, mas mesmo com entidades, nós sempre tivemos nossos tempos de lazer. Nunca abrimos mão disso. Que bom. Olha A gente só. nunca abre mão. Nós nunca vamos abrir mão do nosso tempo de lazer, de qualidade, do nosso né? tempo e a nossa qualidade de vida. Que coisa boa, hein? Né? Quando eu crescer, quero ser igual a vocês. Vamos fazer um brinde aqui para a UNA. Agradecer viva, aqui, ó. Viva a UNA. Viva a UNA, viva a Ultrasul, viva as entidades, viva o Luiz Carlos, viva... Tem que tomar, né? Porque senão diz que não dá azar, né? Se não beber. Então, assim, ó, pessoal... Vocês nem sabem o que tem nesse copo. É água. Tá aqui a garrafinha que prova, né? Senão o presidente já puxa a minha orelha. Mas foi um prazer ter você aqui. Muito obrigado, viu, Luiz Carlos? Um abraço para você, para todos da Ultrasul, para as entidades. E obrigado por esse trabalho que você faz aí frente ao mercado imobiliário de Curitiba e do Paraná inteiro. Obrigado a você, Tatiana, por dar a oportunidade de a gente estar nesse momento aqui, revivendo, porque a gente, às vezes, né... faz tanta coisa, nem mesmo a gente sabe que passou nessa vida, né? E eu quero aproveitar, já que esse momento aqui, mais uma vez eu quero agradecer ao Sidney e à Sônia, que me deram a oportunidade e me trouxeram para esse mercado, me ensinaram os primeiros passos. Sim, né? Então, eu quero deixar esse agradecimento à Zilda, por essa companheira minha, 47 anos, completamos esse ano de casados, né? Então, sempre junto comigo, uma parceirona como ninguém. Sim. Né? Só tenho que agradecer a ela e agradecer a todos os nossos parceiros da Rede UNA e a todo o mercado imobiliário por ter confiado em mim quando eu estive dentro das entidades representando, né? E espero que eu tenha... dado aquilo que esperavam de mim. A gente nunca vai conseguir realmente atender a expectativa, mas podem ter certeza que eu sempre tentei fazer o máximo, né? Mas então, entregou, né? Tá aí o resultado. Que então, não muito obrigado, viu? Eu me sinto muito feliz e honrado de fazer parte da Rede UNA. É um orgulho para mim. Coisa boa. A gente fica até emocionado aqui. Obrigada, seu Luiz Carlos. Obrigado. Pessoal, olha que programa gostoso. Valeu a pena? Aprender coisas novas, entender como é que as coisas funcionaram, como funcionam, por que é que as coisas são assim, com essas dicas de vida, dicas profissionais, dicas de pessoa, enfim, né, de tudo que a gente tem todo dia para aprender, né? Ninguém sabe o suficiente, a gente sempre está aprendendo e esse é um dos programas que a gente aprendeu bastante. Então, um grande abraço para você, obrigado pela sua companhia e até a próxima semana.